Muito bom dia, estamos aqui de novo nesta segunda-feira. Aliás, uma ótima semana para você aí de casa. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é infecção urinária. Muita gente sofre com esse problema. Você tem alguma dúvida? Daqui a pouco anota o WhatsApp então, hein? E já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto, uma selfie bem bonita enquanto nos assiste, viu? Isso mesmo, vai em frente à TV agora, faz o clique e sua foto pode aparecer aqui. Não esquece de mandar o seu nome e cidade. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook, /Rede Família Oficial, como aparece aí na sua tela. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia. Tem postagem nova para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar. Coloca também agora sim o WhatsApp na tela. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, infecção urinária, já pode nos mandar para dar tempo de responder aqui ao vivo com o doutor, viu? Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. As causas e tratamentos para a infecção urinária. Por que a doença atinge mais mulheres do que homens? No estúdio, um urologista vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Tem ainda o nosso quadro especial de economia doméstica e hoje você vai saber como evitar aquelas compras desnecessárias. E as principais notícias do dia para você ficar bem informado. O RF com você está apenas começando. Está apenas começando e com temas imperdíveis hoje aqui nessa segundona, hein? Mas antes, quero mostrar também o clima. Como está o tempo em várias partes do Brasil. Já está na tela em São Paulo, capital, mínima 19, máxima de 30 graus, sol entre nuvens. No Rio de Janeiro, mínima de 22 graus, máxima de 31 graus. E em Belo Horizonte, Minas Gerais, muito sol por lá também, mínima 16, máxima de 29 graus. Agora sim, as principais notícias. Aumentou o número de mortos após um incêndio em uma creche em Minas Gerais. Mais uma criança acabou morrendo. E a professora, que também morreu após tentar salvar as crianças, recebeu uma homenagem nacional. Durante a madrugada, a morte de mais uma criança foi confirmada em Belo Horizonte. Matheus Felipe Rocha Santos tinha 5 anos. Agora, o número de crianças mortas após o incêndio em Janaúba subiu para 9. Desde que o vigia Damião Soares dos Santos incendiou a creche, 16 pessoas receberam alta e outras 23 continuam internadas em hospitais de Minas Gerais. Os casos mais graves são de um menino de 4 anos e de uma pedagoga que teve 80% do corpo queimado. O presidente Michel Temer anunciou que a Ordem Nacional do Mérito será concedida à professora Eleia Abreu Batista, de 43 anos, como uma homenagem pelo ato de heroísmo. Ela teria entrado e saído das salas 3 vezes para salvar os alunos. Segundo relatos, ela teria inclusive lutado com o vigia para tentar proteger as crianças. A prefeitura de Janaúba também cogita colocar o nome da professora em uma nova creche. As obras devem ser finalizadas em até 80 dias. Enquanto isso, a todo momento, em frente ao Hospital João 23, onde as crianças permanecem internadas, pessoas se reúnem para prestar homenagens. E no momento desse, qualquer oração e palavra amiga é sempre bem-vinda, né? É um momento muito sensível que os familiares estão enfrentando. E foi preso mais um suspeito pela morte de um empresário durante um assalto em São Paulo, na rodovia Fernão Dias. A prisão foi no final de semana em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Diego Ferreira, de 19 anos, fugiu quando viu a polícia e tentou se esconder na casa da família, mas o local foi cercado. E ele se entregou e foi indagado o motivo pelo qual ele havia corrido, né? E ele, nesse momento, ele já confessou que havia praticado um latrocínio. Na delegacia, confessou participação na morte do empresário Silvio Luiz Toledo Leite, em agosto, durante um assalto na rodovia Fernão Dias, em São Paulo. Ao reagir, Silvio foi atropelado. O meu amigo pegou o carro, deu ré, ele cortou pro meio, pra faixa do meio da Fernão Dias. Foi nessa que o moço caiu na Fernão Dias, rolou e alguém atropelou ele. O empresário tinha 45 anos e estava com a esposa num carro de luxo. Eles viajavam para Pouso Alegre, cidade do sul de Minas Gerais. O casal tinha acabado de abastecer neste posto de combustíveis. No momento de acessar a estrada, um carro que estava parado
deu ré e bateu no veículo do casal. Silvio e a esposa desceram para ver o que tinha acontecido. Acabaram rendidos. Um dos criminosos assumiu a direção do carro do empresário. Silvio reagiu, ficou preso na porta, foi arrastado no asfalto e acabou atropelado. A polícia acredita que 4 pessoas estejam envolvidas na morte do empresário mineiro. 2 homens e uma mulher já estão presos. Entre os suspeitos, há um casal que teve a prisão temporária decretada 10 dias depois do crime. Bom, e tem se tornado comum a ação de quadrilhas que assaltam motoristas em plena rodovia. Mas essa madrugada, um policial reagiu e matou um dos suspeitos. A pista perfeita para o crime. Avenida escura, cercada por mata e comunidades. Facilita até a fuga dos indivíduos, né? A falta de câmera também contribui para que os mesmos não sejam identificados. A Jacupêssego, zona leste de São Paulo, dá acesso à rodovia Ayrton Senna e ao rodoanel Mário Covas, além de ligar a cidade a Mauá, no ABC Paulista. Por ela, passam milhares de veículos todos os dias. Aqui, os ladrões agem sempre do mesmo jeito e em grupo. Jogam pedras e outros objetos nos carros, obrigando os motoristas a pararem. Quando descem, são assaltados. Nesta madrugada, um dos suspeitos morreu ao tentar roubar um policial militar que estava à paisana. Ele reagiu. Por causa da troca de tiros, muitos motoristas que passavam por aqui nos 2 sentidos voltaram pela contramão. Os criminosos, pelo menos 2 deles armados, tentaram fugir. Neste ano, aconteceu um caso parecido a poucos metros. Tudo foi gravado por um morador e de dia. A moto para porque 2 homens apontam as armas para a vítima. Depois, aparecem mais 2 criminosos. O roubo parece ter terminado quando surgem os tiros. Nossa, tomou. Acertou 2. Eram policiais que passavam pelo local. 2 suspeitos foram baleados e acabaram presos. E um motorista bêbado acabou causando um engavetamento em São Paulo. E quando a polícia foi checar a procedência do veículo, descobriu que era roubado. Depois do acidente, o motorista tentou fugir, mas foi impedido pelos proprietários dos outros carros. Um deles joga o motorista de volta para a pista. Roberto José dos Santos aparenta estar embriagado. O senhor no carro aqui bêbado. Ele dirigia este carro e causou o engavetamento que envolveu outros 3. Os motoristas estão indignados. Você quase matou minha filha que está no carro. Minha filha tem 3 anos. Dentro do veículo, latas de cerveja, algumas vazias e uma chave suspeita na ignição. Uma chave micha, mano. É uma micha, ele roubou o carro. Roberto foi detido pela Polícia Rodoviária Federal e o teste do bafômetro confirmou que a quantidade de álcool no organismo era mais que o dobro do permitido por lei. O carro havia sido furtado horas antes. O motorista foi preso por embriaguez ao volante, receptação do carro furtado e por dirigir sem possuir habilitação. Ele já tinha passagens por furto e tráfico de drogas. Tá fazendo desse jeito aí, rapaz? Quase colocando a vida das crianças tudo aí, rapaz. Bom, agora vamos para o Rio de Janeiro. Depois da saída das tropas federais da Rocinha, o final de semana foi de intenso confronto. Uma enfermeira que se casaria no mês que vem acabou sendo morta em uma tentativa de assalto. Neste vídeo amador, policiais militares chegam ao local do crime na tarde deste domingo. Os clientes estão baleados no chão entre mesas, cadeiras e garrafas de cerveja neste bar em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, homens armados que estavam em 2 carros chegaram na frente do bar e começaram a atirar diversas vezes contra os clientes, fugindo logo em seguida. 8 pessoas foram baleadas, uma delas morreu. De acordo com moradores, o bar, localizado na Praça dos Eucaliptos, no centro de Queimados, é conhecido e muito frequentado, principalmente nos fins de semana. Ainda no domingo, um confronto entre traficantes rivais na Rocinha fez mais uma vítima. De acordo com moradores, o tiroteio durou cerca de 15 minutos. Egberto Fernando Queiroz, de 23 anos, foi atingido no ombro direito dentro de casa. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio. No sábado, mais violência. A enfermeira Ângela Cunha, de 27 anos,
tinha terminado o plantão no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte do Rio. Ela ia para casa de moto com o noivo quando foi abordada por 2 homens armados, também em uma moto, na rodovia Presidente Dutra, altura da Pavuna. Ela teria reagido aos bandidos e foi baleada. A jovem morreu na hora. Ângela estava com o casamento marcado para o mês que vem. Ela estava toda feliz porque ia casar mês que vem, ela falava só disso. É triste demais. E a Defesa Civil investiga o desabamento de um camarote no show da cantora Ivete Sangalo em Aracaju. Ninguém ficou ferido gravemente. Os vídeos postados nas redes sociais mostram o tumulto e socorro às vítimas após a queda de parte do camarote. Quando percebeu a movimentação, Ivete Sangalo parou o show, pediu calma e quis saber o que estava acontecendo. Parou, o que foi que aconteceu aí? E as pessoas que estão aí perto do camarote, que estão na pista, por gentileza, venham para trás para dar vazão a quem está descendo, por favor. O show foi suspenso por cerca de 20 minutos e só retornou depois da confirmação de que não havia vítimas graves. O camarote tinha cerca de 1.000 metros quadrados e capacidade para 3.000 pessoas. O local onde o tablado cedeu é a parte mais próxima ao palco. De acordo com o SAMU, 26 pessoas foram socorridas nos hospitais da capital, todas com escoriações e luxações. De acordo com a Defesa Civil, um laudo técnico está sendo feito sobre as causas do acidente e ficará pronto em 30 dias. Que perigo. Bom, e muitos turistas estão em busca de um espetáculo nos mares do Brasil. A reprodução das baleias jubartes no Espírito Santo. O show foi garantido, viu? Crianças e adultos neste barco querem ver de perto as baleias jubarte. Os animais começam a chegar em junho e ficam até o início de novembro. Vêm para o Brasil para a reprodução. Todos os anos percorrem 4.000 quilômetros até chegar às águas mornas do litoral da Bahia. Mas antes, passam pelo litoral do Espírito Santo. É muito legal essa expedição que a gente está fazendo agora para ver as baleias. O jato de água é o sinal que todos esperam. O jato é, na verdade, o ar quente que sai dos pulmões das baleias. Quando entra em contato com o ar frio, se transforma em gotas de água. 3 horas depois, 20 quilômetros da costa, e olha só o que a gente encontrou. Uma baleia com um filhote. Ela ensina para ele agora, nesse momento, movimentos importantes para que ele possa sobreviver em alto mar. Eu achei o máximo, nunca vi isso antes, nunca vivi essa experiência, para mim foi muito legal. Desde que começou a temporada das baleias jubarte, 30 já encalharam só aqui no litoral do Espírito Santo. O número ainda não preocupa os pesquisadores, até porque houve um crescimento da população das baleias. Mas eles estão observando para saber como elas vão se comportar daqui para frente. O que a gente tem que ficar atento é os encalhes que são causados pela interação humana. Ou atividade portuária, ou seja, atropelamento de navios ou pequenas embarcações, ou em males em redes de pesca. Que preservem esse nosso meio ambiente que é incrível, é lindo, maravilhoso. Para que nossas gerações futuras também possam ter essa oportunidade de ver essas baleias, de ver esse mar preservado e bonito como é. E que show, hein? Bom, os pais que estão em busca de presentes para os filhos se assustam com o valor dos eletrônicos. Uma pesquisa revelou que os impostos acabam dobrando o valor do produto. Nos corredores lotados da loja de brinquedos, a vontade dos filhos costuma prevalecer. A tributação é a última coisa que os pais se preocupam na hora de comprar um presente para o Dia das Crianças. É uma correria, a gente não tem tempo para estar vendo, infelizmente. Não faço a menor ideia, rapaz. Acha que é muito? Eu acho que é muito, tudo aqui é muito. O que o Luiz e outros consumidores já desconfiavam se confirmou numa pesquisa feita por uma consultoria financeira em São Paulo. Foram selecionados 10 brinquedos e produtos muito procurados para mostrar o quanto se paga de imposto em cada um. E os eletrônicos ficaram na frente. O videogame é disparado o campeão de tributação, 98,66% de impostos. Você sabe quanto tem de imposto no videogame? Não sei, mas acho que é uns 70%, né?
É mais, 98%. Por isso que é caro. No Brasil não dá para colecionar videogame. De todos os impostos cobrados pelo governo, e são muitos, o videogame fica assim. 50% são de IPI, 25% de ICMS, mais 14,41% de ICMS-ST, um tipo de tributação sobre produtos que correm mais risco de sonegação, além de 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Por isso, o produto de R$ 3.998 custaria R$ 1.500 sem nenhum tipo de tributação. A tributação no Brasil ela é de acordo com a essencialidade do produto. Quanto mais supérfluo o produto, maior a carga tributária. Logo depois, no ranking da tributação entre os eletrônicos, vem o tablet, com 48% de impostos, e os jogos, com 42%. E muita gente pode se perguntar por que o jogo eletrônico e o videogame têm impostos tão diferentes se acabam sendo para a mesma finalidade. É uma distorção que a reforma poderia repensar esses casos e ajustar essas distorções. Esse brinquedo tão antigo, tão básico, tem no preço 47% de imposto. São 20% de IPI, 18% de ICMS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Uma bola que o consumidor paga em média R$ 40, custaria R$ 25 sem os impostos. Absurdo, né? Vai fazer o quê? Tem que comprar, né? No caso das bicicletas, bonecas e blocos de montar, o percentual de imposto cobrado é de 37%. Abaixo disso, entre os produtos pesquisados, só as roupas infantis e o violão, com 27% de taxação. Quero fazer bastante pesquisa para poder conseguir levar alguma coisa um pouco melhor e não pagar tão caro, né? É o que recomenda o Procon de São Paulo, que em pesquisa encontrou variação de até 144% entre as lojas de brinquedos. Por isso, para poder conciliar a vontade do filho e a necessidade do bolso, a Fabiana precisou andar bastante na 25 de março. A gente pega mais os genéricos, né, na questão do imposto. Bom, e agora você vai ver imagens impressionantes do arquipélago de Alcatrazes, no litoral de São Paulo. O local super preservado será aberto para visitação. Um dia de muito sol e mar agitado. Saímos de barco de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, com destino a um paraíso natural. O arquipélago de Alcatrazes fica a cerca de 40 quilômetros da costa. Possui 5 ilhas maiores. A principal, chamada Ilha de Alcatrazes, tem 2,5 quilômetros de extensão. O paredão cresce no horizonte. Avistamos os primeiros alvos. A partir da década de 80, a Marinha do Brasil começou a fazer treinamento em Alcatrazes. Hoje, os tiros navais ficaram restritos a uma pequena ilha do arquipélago. É necessário para o alinhamento dos sistemas de armas dos navios da esquadra da Marinha. Mas hoje o impacto que ele realiza é muito pequeno. O lado bom é que, por causa dos exercícios da Marinha, a pesca é proibida há quase 3 décadas. O resultado de anos de preservação e isolamento é esse: a maior biodiversidade do país. Esse lado aqui da ilha, sudoeste, tem um mar bem mais tranquilo. A gente consegue ficar com o barco completamente parado só para contemplar esse balé das fragatas. Olha a quantidade de aves que dá para ver daqui. 8.000 fragatas. É o maior ninhal da espécie no Atlântico Sul. Eles se alimentam dos peixes que estão aqui e o dejeto dessas aves acaba fertilizando o mar aqui na volta, que atrai um monte de peixes para essa região. Então é um ciclo completo. Cada pontinho daquele é um filhote. Um filhote, como todos, à espera de alimento e que ainda não sabe voar. Fomos conhecer de perto o berço das fragatas. O desembarque na ilha não é fácil, mas vale a pena. Olha ali, essa olhando pra gente é uma fêmea. Ela tá cuidando do filhote dela, branquinho, que tá ali atrás, só de olho nos nossos movimentos. Com a criação do refúgio de Alcatrazes, no ano passado, né, da unidade de conservação, elas têm uma garantia de uma área de vida muito grande para elas buscarem seu alimento aí nas águas ao redor e se manterem aqui tranquilamente. A partir do ano que vem, o arquipélago será pela primeira vez aberto para turistas. Visitantes poderão agendar passeios com empresas de turismo e mergulho, mas o desembarque na ilha não vai ser permitido. É um ecossistema muito frágil, a gente tem aqui algumas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem aqui e em nenhum outro lugar do planeta. Mergulhar já compensa a viagem.
Embaixo d'água dá para entender por que biólogos dizem que Alcatrazes tem a maior biomassa marinha. Tem peixe de todo tamanho e muitos cardumes. Participo como trabalho, mas também tem a parte com mergulho. Isso para mim, a pessoa como o Ricardo, é uma satisfação muito grande. Posso falar que é um dos melhores lugares que já mergulhei na minha vida. É surreal. A proteção permitiu que os animais atingissem um tamanho muito maior. Então você encontra lá peixes de tamanhos bem maiores do que você encontra na costa, aqui em Ilhabela, ou mesmo nas ilhas costeiras que a gente tem por aqui. É um mergulho único, você não vai encontrar outro mergulho como esse aqui. Um paraíso escondido, né? Bom, essas foram as principais notícias do dia. E agora eu tenho um recadinho muito importante, especial para você de casa. Vem comigo. Bom, e para dar início ao nosso assunto, um dado alarmante. Você sabia que por ano no Brasil, mais de 250 mil pessoas morrem vítimas de complicações aí da infecção urinária? Foi o que revelou a morte da atriz Rogéria no mês passado. Vamos ver. Aos 42 anos de idade, a Mari foi surpreendida por uma infecção urinária pela primeira vez. Quando apareceram os sintomas, ela nem imaginava o que estava acontecendo. Muita dor e, eu senti uma sensação que o meu útero ia sair. E o xixi era horrível, cheirava mal. E a alimentação, como é que é? É bem saudável a minha alimentação, não como besteira, é só comida, lanche e pizza não combina comigo. Então, qual que você acha que é a explicação para ter tido infecção urinária? O que o médico comentou contigo? Olha, ele comentou que eu andei andando eu usei umas peças pequenas, sabe? Fui para a areia da cachoeira, assim, e não tomei certos cuidados. Eu acho que foi isso que causou e eu fiquei muito tempo também com o biquíni molhado. De acordo com o médico, as causas de uma infecção urinária são bem variadas. O estilo de vida e até o tipo de roupa usada podem levar à doença. Tentar usar uma roupa mais fresca, né? Principalmente nos dias mais quentes, usar um vestido, usar roupas largas, tentar usar roupas íntimas de algodão. Então são cuidados importantes, porque as bactérias elas estão nessa região genital da mulher, do homem também. Entre os principais sintomas está a ardência urinar, mas a doença também pode chegar silenciosa. O especialista ainda explica que se a infecção na bexiga não for tratada, pode atingir os rins e agravar o quadro do paciente. Pode levar ao choque séptico, que é quando as bactérias se espalham pelo corpo todo. Segundo o Instituto Latino-Americano de Sepse, no ano passado, cerca de 250 mil pessoas no Brasil morreram vítimas da doença. Daí a gravidade da doença. Então, um paciente que tem um quadro, que começou com um probleminha para urinar, que começa a ter febre, calafrios, começou a doer os rins, corre atrás de médico, né? No feriado, no final de semana, vá num pronto-socorro, porque o tratamento não é difícil. Infecções no aparelho urinário são mais comuns entre mulheres, mas também podem atingir os homens. A atriz Rogéria morreu por uma infecção urinária. Ela teve uma infecção grave, precisou ficar internada, acabou tendo uma nova infecção e infelizmente faleceu devido a uma complicação de uma infecção urinária, de uma pielonefrite. A infecção urinária, a gente chama de ascendente. Ela muito provavelmente, na maioria das vezes, ela vai começar da bexiga e vai ascender para os rins, vai subir para os rins. Normalmente o tratamento indicado pelos especialistas são os antibióticos, mas alguns alimentos também podem ajudar a combater o problema. Laranja, limão, abacaxi tem vitamina C. A vitamina C melhora a nossa imunidade. É muito comum também hoje a gente ouvir falar do cranberry. Então, os sucos de frutas e a hidratação com água mesmo ou chazinhos naturais, isso também ajuda na prevenção. Quanto mais líquido tomar e mais ir ao banheiro, é uma prevenção. Vamos à sequência, então, aqui, né, esse assunto. Vamos receber o urologista Fernando Alves. Seja muito bem-vindo, doutor, no RF com você, para esclarecer essas dúvidas que muita gente tem em casa, né? Infecção urinária realmente é preocupante? Sim, bom dia, Marielle, bom dia a todos. É um assunto que chama atenção, é uma coisa muito frequente no dia a dia dos consultórios, do clínico, do nefro, do urologista, e chama atenção por causa da sua incidência. E justamente tem que ficar atento porque uma infecção que acaba evoluindo, não sendo bem tratada, pode trazer complicadores. Igual vocês acabaram de demonstrar aí os dados do ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, que está fazendo uma campanha extensíssima
aqui no Brasil, inclusive, porque são 400 mil casos de sepse diagnosticado, e talvez o número possa ser maior ainda, mas desses 240 mil mortes associadas, quer dizer, mais da metade acabou evoluindo com óbito, seja de diferentes causas, se o foco da infecção foi urinário, pulmonar, abdominal e por aí vai. Mas essa é a importância de ter um diagnóstico quanto mais precoce, definir a indicação ou não de tratamento, porque abre um leque muito grande dos casos que têm que ser tratados, como deve ser tratado, as causas que devem ser investigadas. Por que de repente evolui para uma morte, doutor? Com tanto acesso assim, né, à clínica, a médico, de repente a pessoa acha que não é uma coisa preocupante? Não. Todo mundo está sujeito a isso, só que isso depende de 2 fatores. Primeiro, como que é a agressividade da bactéria? Segundo, como que é a resposta do teu organismo frente a essa infecção? Então, tem pessoas que podem estar colonizadas por bactérias e não evolui com infecção, com um risco maior, evolui com evolução com mortalidade. Agora, se você pegar uma pessoa que ela tem uma imunossupressão, já é debilitada. Ela já é debilitada, é uma pessoa que tem um tratamento quimioterápico, por exemplo, ela tem a sua imunidade rebaixada. E frente à mesma infecção, ela pode acabar evoluindo com uma gravidade maior, ou seja, um quadro séptico, evolui com a disfunção de algum órgão ou de vários órgãos, ou seja, toda essa reação inflamatória desorganizada, desordenada que essa infecção produz em algumas pessoas, acabam levando a uma série de produtos aí que vão levar à lesão dos outros órgãos. Por exemplo, se começou no rim, mas pode afetar o fígado, o coração, o cérebro, pode por aí generalizar, vai. Generalizar. Realmente. Então, essa resposta inflamatória generalizada pode acabar cursando com óbito. No caso da infecção urinária, por que nós mulheres somos as mais atingidas, doutor? Inclusive, temos uma tela para colocar aí a diferença do trato urinário do homem e da mulher. Vamos ver, para quem está em casa, acompanhar também o doutor explicar. Sim. Primeiro é a mulher, segundo é o homem, né? Como vocês acompanham. A diferença básica, a gente tem que ver justamente a anatomia da uretra, ou seja, o canal que está conduzindo a urina da bexiga até o meio externo. Então, tem muita estatística que mostra que as infecções das mulheres são a incidência é 30 vezes maior do que no homem, justamente devido ao comprimento do canal. Esse é um dos motivos, se a gente se basear aqui na anatomia. Quanto à uretra masculina, tem lá seus 15, 20 centímetros, a uretra feminina tem seus 4 centímetros. O períneo, né, a região perineal, o assoalho, ele está contaminado, ele já tem uma colonização por bactérias, pela proximidade com o trato intestinal, né, a proximidade com a região ali do ânus, onde tem a passagem das fezes. Então, há uma colonização ali. Então, você tem que imaginar que qualquer situação onde caiu a defesa, onde a pessoa tem às vezes um pouco menos de cuidado, com algumas medidas básicas, isso pode favorecer a migração dessas bactérias através da uretra, levando pode uma uretrite no caso, pode levar uma cistite, que seria a infecção na bexiga. Se essa bactéria tiver um grau de agressividade maior, ela pode conseguir caminhar, porque a via mais comum é o que a gente chama de via ascendente, através do trato urinário, chegar até o rim, levar uma pielonefrite, que são infecções mais graves, né, e que provavelmente está envolvida na maioria dos casos de óbito quando a gente fala em sepse. Uma das dicas seria beber mais água? Uma delas, para prevenir? Apesar de haver alguns questionamentos, quanto mais você tá ingerindo, tem uma quantidade de um consumo de líquidos adequado, pelo menos aí seus 2 ou 3 litros por dia no mínimo, você está deixando a urina mais diluída, você deixa a população bacteriana, o número de bactérias dentro da urina mais diluído. Você exerce um fluxo maior para ir fazendo aquela, vamos chamar assim, uma lavagem do canal, da uretra, e dificultando a migração dessas bactérias ou dificultando que elas migrem em um número maior. Então tem que beber bastante água. Inclusive, foi o tema de uma entrevista aqui na última sexta-feira com uma nutricionista, doutor, para falar sobre essa importância da água. Aliás, o nosso corpo, né, é composto aí 70% de água. E temos a tabela, produção, mais uma vez para mostrar, em média, quanto uma pessoa deve beber por água aí, por dia, conforme o peso em quilos. Então, olha, até para ajudar você em casa aí, tem que tomar diariamente pelo menos 2 litros de água, dependendo do peso, gente. Eu tomo
Em média, 2 litros, viu, doutor? Pelo meu peso ali, ó, 63 quilos, eu tenho que tomar 1 litro 750. E quanto mais a gente toma água, mais a nossa urina fica clarinha, né? Sim, agora é lógico. Essa média, os 2 litros é um número ideal. Sim. Porque para um adulto mediano, de estatura mediana, de peso mediano, é mais do que suficiente para ele. Agora, a gente não pode esquecer que nós moramos num país tropical. Sim. Temperaturas elevadas. Muitas vezes uma umidade do ar menor, dependendo da atividade que você exerce, pode ter mais perda. Mais, né? Exato. Se você pensar só na respiração e nas perdas insensíveis da pele, não estou nem falando na transpiração da sudorese, do ato de suar mesmo, você está perdendo ali praticamente 1 litro, são perdas insensíveis. Então você tem que repor. Se você ficar esperando, quando você está tendo sede, na verdade você já está enfrentando um grau de desidratação. Então você... O corpo pede, na verdade, né? E você tem que criar o hábito. Quando você já está esperando o corpo pedir ou dar algum sinal, na verdade você já está num processo de desidratação. Nós mostramos até uma dica que tem aplicativos hoje em dia, né? Que falam, beba água. Ou então fazer na sua garrafinha, colocar adesivos de hora em hora, para você lembrar, um lembrete mesmo, né? Para facilitar. Ter uma meta de consumo diário. Olha, eu preciso consumir ao longo do dia, são essas 4 garrafinhas de meio litro, por exemplo. É muito simples, né? E A água a gente tem à ao disposição. seu dia a dia, à tua realidade, ao teu trabalho, né? À tua atividade diária. Olha lá a garrafinha, olha, doutor, que nós mostramos inclusive na semana passada. É bem interessante. E nós gostamos realmente de mostrar algumas imagens para ficar até mais fácil para o telespectador. Então nós temos uma tabelinha também sobre a cor, a coloração da urina. Nós temos, produção, pode colocar também para o doutor analisar e falar para a gente sobre essa tabela. Segue isso mesmo, doutor? Tem que ter cuidado, atenção e parabéns. São maneiras, né, de você poder tentar estimular a pessoa a consumir mais água, né? Seja água, lógico, eu falo água de maneira geral porque é um meio mais fácil, você vai encontrar com mais facilidade. Mas não que, pode consumir um suco, pode consumir um chá? Pode, isso também tá valendo. Sim, né? É líquido também, né? Mas dar um direcionamento para a água é muito importante, porque a água você vai encontrar facilmente em qualquer local. Esse tipo de tabela é até interessante, em alguns banheiros você já encontra, né? Essa é uma tabela, tem até uma tabela mais simplificada, só com 4 tonalidades. Mas é uma maneira involuntária de chamar a atenção. Aquilo que às vezes a pessoa não prestou atenção, se ela às vezes não tomou água nenhuma durante o dia e de repente é uma maneira de despertar. É um lembrete também. No caso, a coloração número 8, se puder colocar novamente, ó, a última ali, ó, quase marrom, né? A urina super concentrada. Uma pessoa que vai ao banheiro, vê a urina nessa cor, tem que ter cuidado. Pode ter provavelmente uma infecção? Ela tem, e é um risco maior para ter infecção, porque ela não tem o hábito de estar consumindo líquido. Lógico que uma situação onde você às vezes ficou muito tempo sem tomar água, exposto ao sol, transpirou mais, você vai ter, é um mecanismo natural, nosso organismo ele tem que regular a quantidade de água que vai ser liberada, porque senão a gente desidrataria com muito mais facilidade. Mas é um lembrete, olha, está na hora de tomar água, ou já passou da hora de tomar água, na verdade. Você em casa, então, hoje, ó, analise a cor para saber se anda tudo bem com a saúde, viu? Bom, a gente já tem alguma participação de telespectador? Temos o Guilherme de Garanhuns, Pernambuco. Existem pessoas com predisposição a ter infecção urinária, doutor? Acontece, tem alguns grupos onde, o que eu estava falando, imunidade deprimida. Pessoas que estão sob um processo de quimioterapia, sobre medicamentos imunossupressores, podem ter um risco maior. As mulheres no pós-menopausa estão muito mais sujeitas. As pessoas idosas também têm um risco maior porque tendem a ter a perda da necessidade de tomar água, muitas vezes se esquecem e acabam, além de estar também com o sistema imune, o sistema de defesa mais debilitado, né? Então esses grupos têm um risco maior. Tá? Aqueles indivíduos, assim, como aproveitando a deixa, como dica, às vezes a pessoa tem o hábito de... Tem mulheres que saem de manhã para trabalhar e não urinam fora de casa, só conseguem urinar em casa, prendem a urina há muito tempo.
Isso traz um risco muito maior. As pessoas que são constipadas ou que têm problema de diarreia crônico, há uma colonização maior da região do períneo. Isso pode expor a uma população de bactérias maior e ter um incremento nesses riscos. Doutor, principalmente no verão, quem vai para a piscina, para a praia, tem a predisposição também por ficar com o maiô, biquíni molhado? Não, na verdade, é um mito assim, ou é verdade? Não, porque se a pessoa tem os mecanismos de defesa dela intactos, não haveria esse risco adicional. O que acontece é que às vezes, principalmente para as mulheres, às vezes fica com a veste de banho durante muito mais tempo, molhado, houve uma mudança na flora vaginal, isso às vezes pode propiciar algum corrimento, e daí desse corrimento a ter uma maior facilidade de toda essa mudança da flora, as bactérias começarem a entrar pelo canal, pela irritação que é produzida no local, isso quebra as barreiras de proteção que são o revestimento interno, né, seja da uretra, do introito da vagina e daí para frente para a bexiga também. Doutor, eu gostaria também que você explicasse para a gente a gravidade, os níveis de gravidade, na verdade, da infecção. Nós temos até uma tela, pode colocar essa tela para o doutor analisar e explicar para a gente. Pode acontecer nesses pontos a infecção? Sim. Como eu estava dizendo, talvez, como a gente começou a falar sobre sepse, normalmente ela está muito relacionada à infecção no rim, ou seja, é aquela bactéria que venceu todas as barreiras. Subiu pela uretra, chegou na bexiga, uma infecção que acabou se arrastando, não foi tratada. Essa é a gravidade máxima. E acabou evoluindo para o rim. Onde no rim ela pode simplesmente causar um processo inflamatório no rim, a infecção nesse órgão, na via coletora, pode evoluir com coleções de material purulento, de pus, né, com abscessos que às vezes podem requerer até a drenagem por cirurgia, né, e a gravidade reside aí. São bactérias que têm um potencial de agressão muito maior, essas que conseguem chegar aí. Sim, e quando começa lá na uretra, é o sinalzinho que está precisando de ajuda, vai buscar ajuda já com o doutor, né? Apesar que algumas infecções podem até se resolver espontaneamente, dependendo do estado de defesa da pessoa, mas tem que ficar atento, porque sintomas de irritação persistente, acompanhados de febre, dor, vamos falar no pé da barriga, tá? Sim. E queda do estado geral, tem que ficar atento, tem que procurar o médico. Doutor, eu conheço pessoas que têm infecção urinária, vai e volta. Cura, volta. Sim. Cura, volta. Tem alguma relação, de repente, no ato sexual ou não? Essa é uma pergunta muito... E é transmissível também para o companheiro? Então, são duas perguntas muito interessantes. Vou começar ao contrário. A primeira, não há esse risco de transmissão para o parceiro. O que acontece na questão da relação? Muitas mulheres têm o que a gente... elas notam que sempre que tem relação desencadeia a infecção urinária. E não é nada que o parceiro esteja transmitindo a elas. Na verdade, como as bactérias estão ali no períneo, com o ato sexual, esse mecanismo de massagem ou por algum pequeno traumatismo facilita a chegada das bactérias à uretra e daí em diante, subindo para a bexiga e podendo dar uma uretrite ou uma cistite. Sim. Tanto que existem esquemas de prevenção no qual se utiliza uma pequena dose de antibiótico para um grupo selecionado de pacientes, justamente após a relação, para diminuir esse risco. Porque a infecção de repetição, normalmente você considera, para você ter uma ideia, 15 a 20% das mulheres pode ter até uma infecção por ano. Por mais absurdo que pareça, é considerado que possa ser até tolerável que uma mulher possa ter até 2 infecções ao ano. Se ela tem um número de 3 ou mais, já se caracteriza a infecção urinária de repetição. E você tenta adotar algumas medidas justamente para tentar espaçar essas infecções ou prevenir para que elas não aconteçam. Aí vem toda a questão de muita água, de não prender a urina por mais do que 3 a 4 horas, de procurar urinar após a relação para tentar lavar fazer um flush, que a gente chama, fazer essa lavagem das bactérias que possam estar presentes na uretra. Isso para o homem e para a mulher, essa dica. Sim, mas principalmente para a mulher, tá? Então, essas práticas podem ajudar a diminuir a incidência de infecção urinária de repetição.
Bacana. Temos mais uma pergunta da Carla, agora de Americana, interior de São Paulo também. O que acontece quando a infecção não é tratada? Nós já falamos aqui, pode evoluir até para uma morte, né, doutor? Tem os dois extremos. Tem a infecção que o próprio organismo consegue debelar, mas a grande maioria acaba, às vezes, precisando de tratamento. E tem aquele grupo que acaba evoluindo com piora clínica. Isso é muito importante na avaliação do médico. A piora clínica ou ela pode migrar inclusive para o rim, levando ao quadro de sepse e a morte, né? Que seria o outro extremo. Com certeza. Doutor, tem muita gente que não se preocupa e acaba pesquisando no doutor Google, o senhor conhece? Né? Vai lá e joga infecção urinária, tratamento, busca até medicamentos caseiros. Está errado, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vamos mostrar até uma dica, você vai falar se é mito ou verdade, se funciona mesmo uma mistura caseira, ok? Daqui a pouco voltamos então. E vamos à sequência na entrevista com o doutor Fernando, hoje falando sobre infecção urinária. Vamos resgatar um pouquinho do primeiro bloco, de repente a pessoa está chegando agora acompanhando o RF com você. Doutor, explica novamente, por que é mais comum na mulher do que no homem? No começo do programa a gente estava falando justamente sobre a questão da anatomia, a diferença do comprimento do canal que conduz a urina da bexiga para o meio externo, ou seja, a uretra. Na mulher, pensando só na parte da anatomia, a uretra ela é mais curta. Então, como o períneo de todas as pessoas já tem uma colonização, igual a gente pode ver aqui no desenho, o comprimento da uretra feminina é bem menor, em torno aí dos seus 4, 5 centímetros, no homem aí na média dos seus 15 a 20 centímetros. É muito mais fácil a migração da bactéria do meio externo para o canal, para a uretra e dali para a bexiga. Ok. Bom, temos mais uma pergunta, doutor. Vamos responder então agora a pergunta do Adaelmo, de Demerval, Lobão, Piauí. Sangue na urina é sinal de infecção? Pode ser, porque a infecção urinária ela pode se caracterizar por algumas coisas bem simples. O aumento da frequência em ir ao banheiro, junto com a ardência para urinar, acompanhado ou não de febre. Em casos onde ela às vezes evolui com uma cistite, com sintomas mais intensos, pode ter o sangue na urina por uma inflamação, né, de todo o revestimento interno e acabar urinando com sangue, e dor na região inferior do abdômen. Doutor, nós gostamos de ilustrar muito a nossa conversa aqui, inclusive vamos então falar um pouquinho mais sobre os sintomas. Numa etapa inicial, coloca a imagem então. Sintomas da infecção urinária, isso numa etapa inicial. Sim. Vontade e urgência de fazer xixi aumentam. Verdade, aumenta, doutor? Sim, aumenta. Sim. Como está tendo um processo de irritação de todo o revestimento interno da bexiga ou da uretra, vai aumentar a necessidade, essa sensibilidade aumenta, com isso faz a pessoa ir mais vezes ao banheiro e quando ela tem vontade, ela tem que ir com maior rapidez. Sim. Porque essa é a tal da sensação de urgência que está ali descrita. E a ardência que pode vir junto de acordo com a sensibilidade. Mas, doutor, por que quem está com a infecção tem muita vontade de ir ao banheiro, mas vai sair uma gotinha só? Por que isso acontece? Porque é justamente isso. O que acontece? A pessoa tem, às vezes, um pouquinho de urina lá dentro, mas aquilo parece que é a bexiga tá cheia. Um copo que parece um oceano. Sim. Porque a sensibilidade, toda a mucosa está inflamada, todo o revestimento interno está inflamado. Então, aquele pouquinho que a bexiga distendeu, já disparam sinais de dor e obriga a pessoa a ficar indo no banheiro. Ela vai na expectativa que tem um monte de urina para ser feita e não tem. Nada. Bom, agora vamos ver num nível mais avançado quais são os sintomas. Temos a ilustração também para ajudar você aí de casa. Pode colocar, então, aí os sintomas num nível mais avançado. São esses sintomas mesmo, doutor? Aí você tem que pensar numa infecção mais grave, onde as bactérias já migraram, passaram pela uretra, pela bexiga, chegaram ao rim, então já mostraram que tem um potencial de agressão maior. E aí sim, febre, normalmente febre alta, dor nas costas, porque o rim é um órgão que está localizado na porção posterior do abdômen, então pode ter um reflexo com dor nessa região. E aí já a queda do estado geral, né? Ou seja, a pessoa que já começa a perder o apetite, com vômito, febre persistente, fraqueza,
Pode ter ou não alteração do intestino? Pode até ocorrer, às vezes, dentro desse quadro. Mas o que chama mais atenção é justamente essa queda do estado geral. A pessoa fica, a gente chama, fica mais rebaixada. Ela pode até, em quadros mais graves, evoluir com confusão mental, já começa a entrar no quadro da sepse, começa a caracterizar o quadro da sepse. É um dos critérios no qual se fica atento para uma infecção que está tomando um rumo de maior gravidade. Bom, não dá para descuidar, né, doutor? Para chegar em todos esses sintomas, começou com sintomas simples, né? Então precisa procurar um especialista, um atendimento. E, gente, eu já tinha falado aqui no bloco anterior, muita gente pede auxílio para o doutor Google na internet. Quem nunca pesquisou para falar, para ver os sintomas de alguma doença, o que está sentindo, né? É comum, mas precisa ter cuidado. Doutor, eu sempre busco aqui, né, no tal do YouTube, algumas dicas, até de blogueiras às vezes, que indicam remédios caseiros. E eu busquei de infecção urinária. Eu vou colocar e o doutor vai falar se é mito ou verdade, ok? Topa? Okay. Vamos ver então o vídeo. Mais uma vez, né, o bicarbonato ele não pode ficar longe da nossa cozinha, tem que estar sempre em casa, ó, bicarbonato de sódio, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de sopa, tá? E vai adicionar essa colher de sopa de bicarbonato em um copo com água, tá? E vai tomar todos os dias pela manhã, tá? E o que vai acontecer? Por que o bicarbonato, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai neutralizar a acidez que está ali na urina e fazendo com que elimine todo e qualquer tipo de infecção que esteja aí. Então, faça que isso aqui vale a pena, tá? De 8 a 10 milhões de pessoas têm este problema e muitas vezes é recorrente, ou seja, acaba de ter, né, faz o tratamento aí daqui a pouco novamente, certo? Porque, por causa dos antibióticos, né? Porque como nós sabemos, os antibióticos, né, ele muitas vezes é paliativo, ok? Por isso que temos que ir em busca do natural, porque o natural sim, esse vale a pena você fazer, tá? Pode fazer que vai valer muito a pena, é tudo de bom. E aí, doutor, qual a sua opinião? Bicarbonato com água resolve? Esse é o grande problema. A gente está vivendo a era da informação, onde tudo ficou muito fácil de se obter informações. Cada um tem sua receita, né? Tem até o ditado famoso, né? Do médico e louco, todo mundo tem um pouco. Faz um vídeo e posta na internet. Exatamente. E ideias que às vezes não tem nenhum fundamento do ponto de vista científico. Tá? Não há nenhum estudo conduzido, nada a respeito. Então, não há fundamento nessas receitas caseiras, tá? O que tem que tomar muito cuidado, às vezes buscar informação confiável, porque buscar no YouTube ou no Google, simplesmente digitar lá a informação, você não vai conseguir separar o que é mito, o que é realidade, que informações são confiáveis, que informações foram simplesmente colocadas ali de maneira aleatória. Então, às vezes, procurar o site de entidades médicas, da Sociedade Brasileira de Urologia, ali ele vai ter informações bem dirigidas, de modo didático, para poder ajudar a orientação da população em geral. E aí é interessante esse trabalho de vocês aqui, de trazer esse tema para justamente desmistificar algumas coisas. Sim, muitas dúvidas que acabam aí surgindo, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Só o fato de hidratar, você já ajuda a melhorar um pouco mais o grau de acidez da urina, vamos chamar assim, o pH, né, que é só do fato de hidratar. Então, né, tomar bicarbonato ou produto X ou Y, que às vezes vai ajudar nisso. Mas precisa, sim, de um acompanhamento, porque de repente você vai lá, pesquisa isso na internet, começa a tomar isso, não toma o remédio adequado, a doença avança e pode avançar até para a morte, né? E outra coisa, a gente pesquisa muitas vezes no Google, de repente faz relação com morte, com outras doenças mais graves e deixa a gente louco, né, doutor? Exato. Com medo, né? Um alarde maior do que desnecessário. Por isso que se há uma dúvida, tem sintomas, está persistindo, deve procurar um médico, procurar seu clínico, ou seja, ou especialista da área, ou um pronto atendimento, mas ele tem que estar procurando para poder ser avaliado e definir, olha, carece de tratamento, não, que tipo de tratamento, como isso deve ser feito.
e fazer o diagnóstico correto. Com certeza. Bom, olha, mais uma pergunta da Carmen, agora de Campinas. Segurar a urina pode causar infecção? Isso aí, vamos voltar lá naquelas medidas de proteção, né? Se a gente tem alguma coisa caseira para fazer, é o quê? É mudança de hábitos. Aumentar a ingesta hídrica, evitar ficar segurando a urina há muito tempo, igual eu estava relatando o caso de mulheres que saem de manhã, passam o dia inteiro prendendo a urina porque não se sentem à vontade de urinar no ambiente de trabalho ou na rua e acabam permanecendo muito tempo com essa urina que fica ali. Coletada na bexiga, estagnada, posso dizer, um prato cheio para que as bactérias possam colonizar, mas ainda se proliferar e favorecer uma infecção mais grave. Ok, olha, mais uma pergunta agora do Carlos, de Ji-Paraná. Beber chá de salsa ajuda? Não, entra nos mitos, né? Quer beber, a pessoa não consegue consumir os 2 litros de água, que seja, mas gosta de tomar um chá? Olha, utiliza um chá, mas não que determinado... A salsa é uma das inúmeras plantas que você pode abrir uma lista enorme delas que ajudariam no combate à infecção. Mas o que tem que ficar de mensagem? Gosta de tomar um chá? Então tá bom, utilize, tome o chá como uma maneira de incrementar a ingesta de líquidos, tá? Ok, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito válida a entrevista, tiramos muitas dúvidas, apresentamos aqui muitas ilustrações, né, para ficar mais fácil para os nossos telespectadores. Agradeço demais e já convido para retornar aqui no RF com você para tirarmos mais dúvidas. Eu que agradeço o convite. Obrigada e boa tarde para o doutor. Tarde. E chegou a hora do nosso quadro de Economia Doméstica em parceria com o canal Bolsa Blindada. E hoje a Patrícia Lages vai nos dar dicas para evitar comprar coisas que, na verdade, não precisamos. Fique de olho. Olá, eu sou Patrícia Lages e o Bolsa Blindada Responde de hoje tem uma pergunta que é o seguinte, assim, resumidamente, como parar de comprar? E eu vou usar aqui um comentário que eu recebi da Gesiane, que ela perguntou o seguinte: gosto muito quando você grava vídeos, dando sua opinião, etc. Gostaria de que você gravasse um vídeo falando sobre o desafio 1 ano sem compras. Estou precisando fazer algo assim e gostaria de ter a sua opinião. Tenho muita coisa e uma dificuldade bem grande de parar de comprar. Depois fico frustrada, abro o armário, me deparo com um monte de coisas que comprei por impulso e vejo que não combinam comigo. Não estou endividada, mas gasto tudo o que ganho com isso e não está certo. Poderia me ajudar? Pois é, Gesiane, você e mais um monte de gente acabam passando por isso de não ter essa chavinha aí do desligar as compras, né? Comprar, 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 e o pior não é comprar. O pior é comprar e se arrepender da compra, né? Você abre o armário e fica frustrada. E o caso da Gesiane nem é o pior, porque você vê que ela comenta aqui que ela nem está endividada, mas ela já está achando ruim de estar gastando tudo que ganha. Muita gente me escreve dizendo que gasta o que tem e o que não tem, porque não consegue parar de comprar. Então, respondendo aqui a pergunta, eu acho válido sim fazer esse tipo de desafio do tipo 100 dias sem comprar, 6 meses, aqui ela falou 1 ano. O que eu digo pra você é pra você pegar leve, porque assim, primeiro você tá comprando um monte de coisa, né? Compra todo dia, tem gente que compra na hora do almoço, tem gente que aproveita e compra na hora de ir embora, na hora que tá indo trabalhar, então assim, faz 2, 3 compras por dia. De repente, você chega à conclusão de que você fala, vou ficar 1 ano sem comprar. Então, você passa de uma pessoa que compra todo dia, às vezes várias vezes por dia, ou pelo menos várias vezes por semana, a alguém que durante 365 dias não vai comprar nada. Então, quer dizer, tá muito longe uma coisa da outra. O que eu aconselho você a fazer é começar devagar, para que você não fique frustrada com o desafio. Porque tem gente que fala, eu tentei fazer o desafio 1 ano sem compras, 6 meses sem compras, não consegui, não valeu. A questão é que você deveria ter escolhido um período um pouquinho menor, mais curto. Porque se você, por exemplo, colocar 1 mês sem compras, você já vai sentir uma diferença no seu bolso, você já vai ter uma mudança de hábito, né? O seu comportamento de compra já vai ser diferente, então você já vai tirar o pé do freio. Gostou do resultado?
Achou legal a experiência de ficar um mês sem compras? Faz mais um mês, estende para mais um mês, pegou ali o ritmo, acha que vai conseguir 3 meses? Faz 3 meses, né? Daqui a pouco você faz 6 meses, se for o caso. Também não é para você ficar o resto da vida sem fazer compra. Mas é preferível que você faça períodos menores, ainda que você tenha que fazer 2, 3 períodos para colocar suas contas em ordem. Ou para que você fale, não, agora eu consigo me controlar, eu já não vou para frente da vitrine, já não arranco os cabelos todos porque não comprei ou porque comprei. Então, a hora que você vê que já deu aquela estabilizada, você tenta voltar ao normal e passar a comprar só aquilo que você realmente necessita, ok? Então, a minha dica é, faça sim porque é legal, tá? Se você quiser ajuda, né? Se você é aquela pessoa que fala, eu preciso de alguém para fazer comigo, sabe? Que nem dieta, não dá para fazer sozinho, eu quero alguém para me ajudar. Coloca lá no seu Facebook, vê quais das suas amigas querem fazer. De repente vocês formam um grupinho e uma ajuda a outra. E outra coisa legal também que você pode fazer é o seguinte, se você tá que nem a Gesiane, meu guarda-roupa cheio de coisa que não tem nada a ver comigo, por que você não junta as suas amigas e de repente você faz uma troca? Não precisa nem envolver compra, venda, que às vezes tem gente que não gosta, né? Ah, não vou vender pra minha amiga. Mas às vezes você tem uma coisa que você detesta e a sua amiga pode gostar muito. Por que não trocar com alguma coisa? Então é válido porque você vai ter uma coisa nova, né? Embora não seja nova pra outra, vai ser nova pra você. E você vai ter gente para te ajudar também nesse desafio, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo ou vai lá no meu blog bolsablindada.com.br, deixa a sua pergunta. Se você não quiser ser identificado, é só você falar, olha, não fala meu nome, não me identifica, não tem problema. A gente vem aqui e traz a resposta para você, ok? Um beijo para você e até mais. Adoro as dicas da Patrícia, obrigada, viu? Beijão pra você também. E já estamos na reta final do RF com você e temos as participações dessa segundona. Vamos mostrar alguma, vamos ver se dá tempo, né? Coloca a primeira, a Dalva Silva de Ourilândia do Norte, Pará. Beijão, ótima semana pra senhora, viu, dona Dalva? A Surama de Peruíbe. Beijão pra você também, Surama. Ótima semana. Adoro as participações. O Milton de Ourilândia também, Pará. Beijão pra você. Essas são as participações do dia. Temos mais, mostro amanhã, porque eu tenho que encerrar o RF com você. Mas tem terça, quarta, quinta, sexta. Estarei aqui, se Deus quiser. Ótima semana.